Glória a Jesus. Queridos irmãos, quero vos cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá, mais uma vez, de estar na sua presença, né? A nossa alegria está na presença do nosso Deus, na casa do nosso Deus. E louvo a Deus pela oportunidade de estar ministrando nesta noite. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor que tem nos confiado essa oportunidade. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23, aproveitando aqui a mesma linha, né, do nosso pastor, mesmo pedido, né? A gente vai aprendendo aqui. Nós precisamos também, meus irmãos, está conversando com o nosso presbítero, nosso irmão Ayrton, nessa manhã, nós precisamos de professores voluntários para o setor infantil da nossa escola bíblica dominical. Então, geralmente mais irmãs, né, que tem essa facilidade, pode ser jovem, pode ser irmã. Se tiver alguém voluntário para estar nos ajudando na escola bíblica dominical no setor infantil, por gentileza nos procure, a mim ou a minha esposa. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Deus vai te recompensar. Recompensa, o pastor já falou aqui, que virá sem dúvida nenhuma. Talvez nós não consigamos aqui recompensar como você merece, mas Deus, Ele vai te dar muito mais do que você merece. Isso você pode ter certeza. Está preparado lá no céu. Amém? Então, os irmãos, as nossas irmãs, jovens, quem puder nos ajude. Precisamos de pelo menos mais 2 professoras para dar um alívio aí para as nossas professoras de hoje, né? Para a gente conseguir intercalar um pouco mais as aulas e ficar um pouco mais simples, tá bom? A Fernanda, quem que é a Fernanda? Levanta a mão. Foi o pastor. Quem que é, jovem? Está aqui? Fernanda está aqui? Está lá no fundo a irmã Fernanda. O pastor citou seu nome. Depois a gente vai conversar, o mistério vai ser grande. Maravilha, foi o pastor, veio direto do pastor. Quando vem do pastor é porque veio do céu primeiro, e não recusa não. Lucas 23, versículos 39 ao 43. Os irmãos podem ficar tranquilos, irmãos, a mensagem ela é rápida, ela não é extensa. Quero ser bem objetivo aqui e transmitir ao coração dos irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Evangelho de São Lucas 23, versículo 39 diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Queridos, o contexto que nós lemos aqui, ou o texto que nós lemos aqui, se refere ao momento em que Jesus já está crucificado. Nós voltarmos aqui a alguns versículos, nós vamos ver que Jesus foi crucificado ao lado de 2 malfeitores. Nós não vamos trazer uma introdução desde o julgamento de Cristo, até por causa do nosso tempo. Mas os irmãos certamente conhecem a história muito bem. Jesus injustamente foi condenado e levado até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz que Jesus está no centro, e ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo haviam 2 ladrões que estavam experimentando a mesma sentença, apesar de estarem em condições diferentes. Porque tanto o que estava à direita quanto estava à esquerda, a Bíblia deixa claro que eram malfeitores, que eram ladrões.
enquanto Jesus, como nós sabemos muito bem, estava naquela condição inocente. Gosto de dizer aquilo que já vi dizer em outro tempo, que já li também, que ali acontecia duas situações diferentes. Enquanto os ladrões à direita e à esquerda estavam recebendo o castigo conforme a lei, no meio, ou o homem do meio estava sendo assassinado. No meio era um homicídio porque Jesus era inocente. Talvez até podemos dizer que aqueles que estavam ao seu lado recebiam o que mereciam conforme a lei. Não que nós fazemos apologia à pena de morte, mas conforme a lei da época. Então ele estava dentro da lei. Mas Jesus é inocente, sendo assim, o que estava acontecendo com Jesus ali era um homicídio. A questão é que nós precisamos entender, e vamos meditar nessa noite, é o que se refere a estes dois homens. Havia dois homens e os dois tiveram, a princípio, uma mesma visão. Se nós olharmos o livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 15, e no versículo 32, a Bíblia vai dizer que os dois ladrões, a princípio, tiveram o mesmo julgamento. A princípio, os dois ladrões tinham a mesma visão e estavam na mesma linha de todo o povo que gritava que Jesus era um mentiroso, que Jesus era um enganador e que ele era digno de morte naquele momento. Quando nós observamos ainda no livro de Marcos, nós vamos ver que no início ambos estão acusando Jesus. Mas agora no Evangelho de São Lucas, nós vemos que um deles tem a sua visão, irmãos, sendo mudada. Um deles agora está interpretando a situação de maneira diferente. Um deles agora está reagindo de maneira diferente ao fato do sacrifício ou da morte de Jesus. E a pergunta que nós fazemos, ou que eu me faço, é o que em tão pouco tempo aquele homem viu em Jesus, a ponto de ele se converter de maneira tão rápida. E nós vamos ver quais foram os sinais desta verdadeira conversão. Acontece que quando eles chegam e são crucificados, a Bíblia diz que Jesus é levado ao cordeiro ou ao madeiro mudo, como uma ovelha muda ao matador. Até então Jesus não tinha falado nada durante todo o seu sofrimento, mas a Bíblia diz que quando ele está no alto da cruz, ele vai proferir algumas palavras. E as primeiras palavras de Jesus no alto da cruz, a primeira palavra, quando Jesus vai romper o seu momento de silêncio, não está ele se referindo à multidão. Ele não está falando àqueles que estavam ao seu lado, mas Jesus está falando direto com o Pai. E ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Depois de tudo que Jesus passou, as primeiras palavras de Jesus é dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Acontece que, me colocando no lugar daquele homem que estava do lado de Jesus, quando ele vê Jesus proferindo essas palavras, ele vê que estava do lado de alguém diferente. Não era um homem comum, não poderia ser um homem comum para estar naquela situação e proferir palavras como ele proferiu. Ainda mais sendo ele um homem inocente, ainda mais sendo ele acusado injustamente. Mesmo que lá no início talvez o ladrão tivesse a mesma visão que os outros tiveram, mas ele não consegue talvez compreender como que alguém que passou por tudo que ele passou poderia dizer aquilo que ele disse. Ora, Jesus acabou de ser sentenciado. Jesus acabou de ser sentenciado injustamente. Foram 39 chibatadas. E como nós aprendemos na história e na escola bíblica dominical, não era um chicote simples, era um chicote que tinha pelo menos 3 pontas, e em cada ponta era coberta com ossos. Então cada vez que aquele chicote desciam sobre a costa ou sobre a costa de Jesus, pedaços de carne eram dilacerados naquele momento. Jesus vai sofrer esta acusação, Jesus vai sofrer este castigo, sendo ele
inocente. A Bíblia vai dizer ainda que não contente, eles vão colher de uma planta cheia de espinhos, algum trecho ali cheio de espinhos, e vão fazer uma coroa e vão cravar sobre a cabeça de Cristo, perfurando a sua cabeça, fazendo com outra parte, o que restou do seu sangue, começasse a verter da sua cabeça. Ao longo do caminho ele vai carregando parte daquela cruz, não sozinho, porque ele não conseguia suportar o peso, até porque a cruz não fora feita para ele. Como nós sabemos bem pela história, a cruz fora feita para Barrabás, e a cruz era proporcional ao peso de cada um daqueles que teriam que o carregar. Por isso Simão vai ajudar ele a arrastar aquela cruz, mas ainda assim no meio do caminho cuspiam na face dele, ainda assim no meio do caminho injuriavam, zombavam dele, agrediam nele, falavam dele. Mas aquele homem vai acompanhando a história desse Cristo, que vai sofrendo tudo isso calado, vai sofrendo tudo isso sem dizer uma palavra sequer. Chega até o alto do madeiro, ou chega até o alto do Calvário, tem as suas mãos cravadas, tem os seus pés cravados, e ainda nenhuma palavra. Mas quando ele está no alto da cruz, ele abre a sua boca e vai dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele passou por tudo isso, mas ainda tinha espaço para perdão. Aquele homem lá alto da cruz olha para Jesus e fala: esse aí é diferente, esse homem não é comum. Ali começa uma transformação na vida daquele homem. E a primeira doutrina que ele aprende com Cristo é a doutrina do perdão. Nós estamos nesta noite no culto de Santa Ceia. Sabe o que eu achava lindo, pastor Josué, naqueles cultos antigos? Hoje acho que é um pouco mais difícil. Mas quando naquele momento pré-Santa Ceia diziam assim: alguém tem alguma coisa para dizer, para pedir perdão ao seu irmão? Aí aquele mais corajoso vinha à frente, pegava o microfone e falava: eu quero pedir perdão por isso, por aquilo. A doutrina do perdão estava sendo ensinada e aquele homem estava aprendendo, porque foram as primeiras palavras que Jesus disse no alto da cruz. E quando nós viemos para uma noite como essa, nós não podemos deixar isso de lado, porque Ele é o Mestre e nós temos que aprender com o Mestre. Jesus aqui está colocando em prática aquilo que Ele ensinou durante todo o seu ministério. Jesus está colocando em prática aquilo que Ele proferiu durante as suas mensagens. Porque Jesus não era daqueles que pregava, mas não fazia conforme pregava. Jesus não era daquele que ensinava, mas fazia diferente no oculto. Jesus era aquele que ensinava e sempre que vinha a oportunidade, lá estava praticando conforme Ele ensinou. Eu já falei um pouco sobre perdão aqui. E no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, Jesus vai começar ensinando sobre o perdão. Lá no Sermão da Montanha, o primeiro sermão. Versículo 13, versículo 14, versículo 23, versículo 24. Ele vai falar sobre o perdão. Ele vai dizer: aquele que trouxer a sua oferta diante do teu altar, do altar, e ali se lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali primeiro a tua oferta. Vai e reconcilia primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a sua oferta. Na oração clássica, na oração modelo, lá no meio da oração, quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem, Ele diz para falarem com o Pai assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. No capítulo 6 ainda, no versículo 14 e versículo 15, Jesus deixa claro, Jesus deixa de uma maneira muito direta aquilo que se refere ao perdão. Ele diz que se nós perdoarmos aos nossos irmãos as nossas ofensas, assim também o nosso Pai que está no céu nos perdoará. Mas se não perdoares os seus irmãos as suas ofensas, assim também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Jesus é muito claro. Talvez a segunda parte foi repetitiva em relação à primeira, mas eu vejo Jesus querendo deixar bem claro: se não perdoar, não tem perdão.
E quando nós falamos de perdão, eu sei que não é simples. Eu sei que quando nós falamos de perdão, o nosso orgulho e o nosso ego insiste em não nos deixar liberá-lo. A questão é, qual é o nível de desejo para estar no céu? Qual é o nível de desejo que eu tenho para ir para a glória? Qual é o nível de desejo que eu tenho para ir para o cumprimento da promessa de Jesus de estar com Ele na Nova Jerusalém? Pastor, por que você está dizendo isso? Ora, porque se eu não consigo conviver com meu irmão aqui na terra, é impossível que eu conviva com ele no céu. Pode ser que eu tenha ido errado esse tempo todo, mas se eu não estiver enganado, Deus está fazendo só o céu, Ele preparou só um céu para todo mundo. E se a gente quiser conviver junto lá, não tem jeito, vai ter que conviver junto aqui também. Também a Bíblia me diz que só tem um caminho, e se for para ir pelo mesmo caminho, tem que estar convivendo junto, tem que estar em comunhão. Oh glória, eu sei que a palavra talvez seja um pouco dura, mas é Santa Ceia, nós precisamos entender que se eu quero morar com meu Jesus no céu, eu preciso entender essa doutrina do perdão. Eu preciso entender que eu preciso estar com o irmão, com comunhão com o meu irmão aqui do lado, porque só assim eu tenho o direito a dar a vida eterna. Eu sei que não é simples. Esses dias eu estava aqui na escola dominical e eu fui conversar com o irmão e eu tive uma forma de me expressar que eu considerei equivocada. Eu falei com esse irmão e eu vi que o tom não era um tom de respeito. E foi andando na escola dominical e aquilo mexeu no meu coração. E eu falo isso com toda sinceridade. Se tem uma coisa que me incomoda, é quando eu firo alguém. E assim tem que ser com todos nós. Acabou a escola dominical, eu chamei esse irmão do lado e falei: irmão, eu preciso conversar com você, eu preciso que o Senhor me perdoe, porque eu não posso voltar para casa sem o teu perdão. Eu poderia arrastar por um dia, por uma semana, poderia pensar que ia cair no esquecimento, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós não me deixava, e ele me incomodava dizendo: vai lá e reconcilia com ele. Ainda antes do café eu chamei ele lá e falei: irmão, me perdoa. É claro que o ego quer me segurar, o orgulho quer me segurar, não querem me deixar dar esse passo. Porque para o inimigo, quanto mais distante eu estiver do meu irmão, melhor. Não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, mas eu louvo a Deus que Ele me deu graça nesse dia para me reconciliar. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, não deixe para depois, não deixe para amanhã, não vai cair no esquecimento, porque o Espírito Santo de Deus não esquece. Se eu posso te aconselhar nessa noite chame o seu irmão de lado e diga a ele: me perdoe, em nome de Jesus Cristo. Eu quero tocar no corpo de Cristo, eu quero tocar no sangue de Cristo, sem culpa na minha alma. Aí vamos tocar no corpo, vamos tocar no sangue, como se estivesse tudo bem, como se estivesse tudo normal, como se Deus estivesse aprovando, sendo que Ele não estava recebendo nada. Porque Jesus falou da oferta, porque Jesus falou: deixa diante do altar e reconcilia, depois vem apresentar. Porque Jesus está dizendo: eu não vou receber nada enquanto não reconciliar primeiro. Se tem alguém que tinha argumento, era Jesus. Se tem alguém que tinha alguma coisa para dizer: eu não vou perdoar por causa disso, daquilo, seria Jesus. Mas ele, o maior exemplo, subiu no alto da cruz e disse: eu não guardo nada, Pai, pode perdoar, porque eu já perdoei. Quando esse ladrão se converte, agora um ex-ladrão, um novo convertido, significa que ele está no mesmo sentimento de Cristo.
Ele tem que também da mesma maneira liberar o perdão. A palavra de Deus continua seguindo. E a primeira evidência da conversão deste homem vai vir agora no versículo de número 41. Depois que o outro malfeitor falou: se tu é mesmo o Filho de Deus, desce, salva a ti mesmo, salva nós. Ele disse: por que falas assim? Nós, olha o versículo 41, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este homem nenhum mal fez. Sabe o que é isso? Arrependimento. Sem arrependimento não tem. A primeira evidência da conversão ou da verdadeira conversão é arrependimento. A primeira evidência da verdadeira conversão é quando aparecem os sinais de arrependimento. E quais são os primeiros sinais de arrependimento? Eu começo a reconhecer que eu sou digno das consequências dos atos que eu tive. Ele está dizendo: eu mereço. O que nós fizemos nos tornou dignos do que está acontecendo. Enquanto este homem nenhum mal fez. A segunda evidência do arrependimento, que aqui nós vamos terminar. Ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que é interessante? É que é natural que alguém que esteja à beira da morte, o seu maior desejo, o seu maior anseio seja por uma oportunidade da vida. É natural as palavras daquele outro ladrão. Ele não falou para Jesus: olha, se tu és o Filho de Deus, desce e salva-te a ti mesmo, porque isso seria a lógica, a coisa certa de dizer. Mas ele está tão desesperado, devido a já estar sentindo a ânsia da morte, que ele vai dizer: salva-te a ti mesmo e a nós. Agora este outro acabou de se converter. Este outro acabou de aprender a doutrina do perdão com Jesus. Este outro acabou de experimentar o arrependimento e reconhecer os seus erros. Este outro, agora mesmo na ânsia da morte, o seu maior desejo não é pela vida, não dessa terra. Mas agora ele já está olhando com carinho, pastor, para a vida eterna. Glória. Agora a atenção dele não é mais pela vida da terra. Seria natural que ele dissesse: Senhor, me ajuda a sair dessa situação, deixa eu retratar os meus erros. Mas ele acabou de se converter, e a evidência daquele que se converte é que o seu desejo não é pelas coisas mais dessa terra, mas ele sempre vai desejar aquilo que não perece. Ele poderia dizer como outro: Senhor, nos tira daqui, vamos começar uma nova vida, deixa eu pregar o evangelho. Mas ele diz: Senhor, o que eu quero saber é do céu, lembra de mim quando entrares no teu reino. E é este o desejo que não pode perder o nosso coração. Foi cantado e recantado nessa noite, foi falado várias vezes: o nosso lugar não é aqui. Aquele ex-ladrão, aquele novo convertido está olhando para Jesus e dizendo: Senhor, lembra de mim. Senhor, eu quero o céu. Senhor, eu quero experimentar o teu reino. Oh glória! E quando nós nos reunimos aqui numa noite como esta, numa noite de Santa Ceia, diante de uma mesa como essa, eu preciso ser lembrado disso. Essa mesa precisa me lembrar daquela promessa que ainda está em aberto. Quando eu toco no corpo e quando eu toco no sangue de Cristo, eu preciso lembrar que eu não sou desse lugar.
Nós não somos aqui. A promessa é que Ele tem preparado algo muito maior do que isso. Eu sei que às vezes nós somos iludidos pelas coisas que aqui nós temos. Eu sei que falo de mim mesmo quando falo que muitas vezes nós nos cegamos por aquilo que nós podemos conquistar aqui, mas o Senhor vem pela sua palavra nos ensinando através da vida de um novo convertido que o nosso maior desejo ainda tem que ser estar com Ele na glória e para a Nova Jerusalém. É lá que é o nosso lugar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu não posso me esquecer da promessa. Nós não podemos nos esquecer da promessa. Há um lugar preparado para nós. Aquele homem vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: filho, te digo ainda hoje. Aqui há muitas interpretações, há traduções que alteram. Se ele foi no mesmo dia, se ele foi no dia seguinte, se ele vai vir só quando Jesus voltar, não sei. Mas que o lugar dele está garantido lá, tá? Oh glória! E eu quero dizer a você: Papai do Céu está falando conosco nessa noite. A promessa continua de pé. É tempo de reconciliar. É tempo de procurar aqueles que você deixou para trás. É tempo de você acertar as coisas. É tempo de você colocar as coisas no lugar. É tempo de nós colocarmos a casa em ordem. Porque aquele que há de vir virá e não tardará. Oh glória! E ele só vai quem estiver em comunhão com o outro. Vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos nessa noite. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Eu não sei se aqui dentro tem alguém que você precisa reconciliar. Deus está dizendo: hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite, filho, filha, de colocar a casa em ordem. Não deixa para depois. Não deixa mais um dia. Não deixa mais o tempo passar. Toque no corpo de Cristo com a consciência tranquila. Toque no sangue de Cristo com a consciência tranquila. Vamos falar com Deus. Se você tem dificuldade em perdoar, fale com Ele agora. Meu Deus, me dá graça. Se você tem dificuldade em pedir perdão, fale com Ele agora, para que Ele te dê graça, para que Ele quebre o orgulho e o ego. Lembre-se que o que está em jogo é algo muito grande, algo muito precioso. O que está em jogo não é qualquer coisa, é o teu direito à eternidade. Senhor Deus e poderoso Pai, nós oramos aqui, meu Deus, esta noite, apresentamos em tuas mãos a tua igreja. Eis-me aqui, eu sou o primeiro, meu Deus, a me colocar na tua direção, entendendo que todos nós precisamos disso, Pai. Precisamos ser trabalhados dentro de nós. Pai querido, Pai amado, estamos diante da tua mesa, estamos diante do teu corpo e do teu sangue. Ó Deus, eu oro ao Senhor essa noite te pedindo, Pai, me ajude a cada um de nós que estamos aqui a conseguir liberar o perdão de dentro dos nossos corações. Quebra todo o orgulho, quebra toda a vaidade, quebra todo o ego. Ó Pai, que nos separa de Ti, que nos separa dos nossos irmãos. Pai, eu te peço, dá a ele ousadia, dá a ela ousadia hoje, de colocar as coisas em ordem, de restaurar a comunhão com teu filho, com a tua filha, de restaurar a comunhão e liberar o perdão, meu Deus, para aqueles que estão ao seu lado.
tua palavra, que nós só seremos dignos do teu perdão, uma vez que eu consiga liberar o perdão. Por isso, Pai, toque em nossos corações nesta noite. Quebranta-nos, ó Pai. Quebranta-nos, ó Pai, para que possamos assim, meu Deus, ter direito outra vez aquela grande promessa que o Senhor tem feito ao seu povo. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, para que possamos tocar no teu corpo e no teu sangue, com a consciência tranquila, que estamos participando para o crescimento e para a vida espiritual, que estamos participando, ó Deus, e nos preparando para o dia que o Senhor há de voltar a buscar a tua noiva. Pai, eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os nossos irmãos. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Oh, Deus. Ainda em pé, irmãos, enquanto os nossos irmãos lavam as mãos e se preparam aqui para a ceia. Vamos cantar um corinho aí, vamos. Dá um dó aí, tenha dó.